a minha relação com cassetes não estão só no passado, elas permeiam o meu presente agora, sabe? Bem, sou Telmo Cristóvão, olindense há mais de 3 décadas. Nasci em Brasília por acidente familiar. Moro em Bairro Novo, nessa mesma casa aqui há 32 anos. Moro um pouco mais de tempo aqui em Pernambuco. A família toda é de Pernambuco, mas eu sou artista sonoro, basicamente. É assim, eu trabalho muito com pesquisa, mas nessa área de fronteira guarda-chuva de música experimental, acaba que as coisas são muito confusas, até por serem novas de um século. Eu trabalho numa área que chama psicoacústica. Em particular, ela tenta entender os modos da escuta cruzando os modelos biológicos, fisiológicos com os modelos de matemática e física. Por volta de um pouco mais de 15 anos atrás, eu fui convidado para uma residência no Rio de Janeiro, ia fazer uma coisa, acabei fazendo outra. Me encantei com uma matéria que eu li na National Geographic sobre explosões solares. As possibilidades dessas explosões solares agora é, por exemplo, apagar todos os nossos HDs imediatamente, cair a rede de internet atual, toda essa relação com grana que a gente tem desaparecer. Isso para mim, como artista, é excitante, emocionante, sabe? Isso eu fiquei maluco. Eu trabalho muito com gravações de campo. Gravações de campo, basicamente, como som direto, só que entendendo isso, o mundo como instrumento de um modo artístico. E uma coisa que quem trabalha com isso, e principalmente com quem já trabalhou com coisa analógica, é entender que aí sim é o link. Que ondas eletromagnéticas são feitas, você consegue gravar em superfícies feito, mas você consegue imprimir ondas eletromagnéticas em coisas como fitas, essa é a questão. Então, isso está ligado a esse interesse por essas explosões solares, tipo fitas de rolo que você usa em estúdios, coisa mais profissional, etc. Isso também foi e ainda é usado muito como backup de informações em teoria da informação. Assim como, por exemplo, em discos de vinil, o que você faz é rasgar a superfície para esse rasgado ser reproduzido depois por agulhas. Você meio que pinta isso aqui com moléculas. Claro, uma quantidade gigantesca de moléculas. Se você retira essa parte que é amarronzada, isso é uma base de plástico transparente. Isso aqui é pintado com, esse caso aqui, com moléculas de ferrocromoóxido. Elas apagadas, nunca usadas, essas moléculas estão todas, cada uma para uma direção. É tipo spin eletrônico mesmo. Uma está assim, outra está assim, outra está assim, outra está assim. Elas não estão inertes, elas estão se movendo, mesmo aqui assim. Mas quando você grava, e aí sim, tinha que ver a coisa de um gravador, você tem uma coisa que se chama cabeça, ou cabeçotes, que eles imprimem um campo eletromagnético nessa superfície quando está sendo rodado. E daí, como eu fiz a analogia com o rasgo em discos de vinil, eles organizam a direção dessas moléculas. Quando, após serem gravadas, elas são colocadas para tocar, existe uma outra cabeça que lê essa informação que agora está organizada para uma certa direção. O meu interesse é justamente nessa transformação desses campos eletromagnéticos em uma superfície. Nesse caso específico na superfície de fitas cassete, por exatamente questões culturais. Isso aqui tem muito a ver com o que eu cresci escutando e com o que muitas pessoas estão fazendo. Por exemplo, uma fita que todo mundo odeia. Se você for perguntar pra gente que teve relação com fita cassete, é tipo, qual é a pior que tem do mundo? São essas VAT. Essas são de lascar mesmo. O RIS é gigantesco. Mas aí, isso que me interessa muito. Em geral, quanto mais cara a fita, uma coisa que quem quer gravar quer evitar é justamente esses. Existem filtros nos toca-fitas para cortar isso. Como um filtro passa alta, passa baixa, alguma coisa assim. Eu tenho interesse muito mais nas que são as mais vagabundas possíveis, porque esses RIS são gigantescos, assim, sabe? Em termos artísticos mesmo, de produção, o que me interessa é colecionar o maior número possível de marcas de fitas, o maior número possível de tempo de fabricação dessas fitas e o maior número possível diferente de armazenamento. Eu não estou interessado exatamente nas que estão destruídas, porque quando eu pego elas que estão muito sujas, eu as limpo, porque eu estou interessado na informação que está aqui dentro.
Eu quero que essa informação que está aqui dentro seja lida, e daí eu gravo essas informações, esses RIs. O que acontece é que, em termos de intensidade, isso é bem pequenininho. Então eu gravo essas fitas, armazeno como um arquivo de computador, amplifico a intensidade delas e gravo novamente na mesma fita. Se elas estão ainda lacradas, eu gravo elas, assim que deslacro, gravo esse RIS. As que já foram gravadas algum dia, claro que eu vou ver o que é que tem nas gravações, mas eu as apago. Então me interessa esse ruído dessa informação e como esse ruído dessa informação foi armazenado ao longo do tempo e por diferentes materiais. Então o material disso me interessa. Quando eu penso nessas coisas do oratório, essas coisas do corisco, essa coisa do caboclo e de casa, me lembra essas coisas mais íntimas, mas também me lembra dessa coisa de você se afastar dessas coisas e ter essas grandes escalas e essa impessoalidade, né, que existe para além do que seria do lugar de onde você é, né? Tá, beleza. Meu nome é Josiel, eu trabalho com arte desde muito cedo, né? E a partir desse trabalho com arte é que eu estruturei toda a minha relação com a vida, assim, de alguma forma, né? Então, a partir dessa relação da cultura, da arte e a cerâmica é que eu acho que foi o meu elo formador e que constitui, de certa medida, para que eu estabeleça as relações, né? Que eu venho forjando ao tempo, né? De existência com as pessoas, né? Então, eu acho que é isso. É uma relação muito com a cultura, com a arte e com as pessoas, né, que estão aqui, que são as pessoas que constituem a cidade. O oratório ele surge na minha vida, né, a partir de uma relação com a minha família, né, dos bisavós, né? Ele vem primeiramente como uma relação, né, do cristianismo, presença do cristianismo, mas também ele é ressignificado pela religião indígena do Jurema e do culto aos caboclos e de todo o processo que a gente pode pensar na oralidade presente nessa transmissão desse conhecimento. E aí ele chega, apesar dele ter essa coisa do cristianismo, ele chega como algo ressignificado, mais presente do ponto de vista simbólico da relação da Jurema e da relação dos caboclos, da presença indígena na cidade, mas também pela, podemos dizer, ausência e fragmentação de todo esse processo que eu acho que ele chega faltando vários pedaços, né? Porque como ele era do meu bisavô, ele era conhecido como rezador, né? Nos engenhos. Minha mãe dizia que diz que ele rezava que caiu o dente, né? Então tinha essa relação com a oração e com a cura, e ele fazia garrafada. E dentro desses pertences dele, né, dos vários que ele tinha segredos, né, que essa é a grande questão desses objetos, eram mantidos sobre segredo. Tinha o livro de São Cipriano, que é um documento onde ele registrava toda a alquimia que seria do cultivo das ervas e das misturas dos chás e garrafadas, né? Então ele tinha, o oratório é um pedaço do que seria desse conjunto maior de objetos, né, que vão se perdendo ao longo do tempo e chega a mim como esse oratório, né, dentro dessa via familiar, sobreposto por essas várias camadas. Afetivamente, ele representa, né, ele traz a lembrança, a memória muito latente da minha bisavó, me rezando quando eu era muito mais jovem, né? Essa lembrança desse oratório está sempre próxima a ela e sempre próxima dessa ritualística, dessa cura e dessa presença desse fato, né? Então ele chega a mim como uma lembrança muito forte da minha avó e muito forte de toda essa relação com a cura, com a reza. Então, eu me recordo que quando ela morava em outra, antes dela morar no último lugar onde ela morreu, ela tinha a casa dela e ele ficava muito na sala de estar, né? Quando você descia a escada, você entrava na casa e ele ficava próximo assim no cantinho e aí estava sempre acompanhado de um copo d'água e das folhas de peão. O curisco é essa coisa misteriosa que a gente sabe que, pelo menos o que é contado a mim, né, é que cai de um raio, quando o raio toca o chão da terra e aí se forma, né? Ninguém sabe se o curisco vem do céu ou se ele é feito na hora desse encontro, né? Então ele é um objeto muito antigo, é um objeto encontrado por caçadores, né, na mata,
É muito corriqueiro os caçadores encontrarem esses curiscos, né? Esse curisco quem me deu foi meu pai. Meu irmão, eu já vi meu pai caçando e eu já cacei, mas chego nem aos pés. Eu já vi ele derrubando, tipo, umas aves, sei lá, uns 300 metros, 200 metros de distância, assim, coisa de caçador. Ele era realmente caçador, né? Eu não, eu fui algumas vezes pro mato, né? Conheço pouco o mato, conheço algumas coisas, sei andar no mato, mas não sou caçador como ele e como outros caçadores que eu conheço, né? Porque é isso, caçar requer uma relação muito íntima com a terra, com o mato e por onde se anda, né? Porque no mato não existem perigos, né? Mas existem coisas que estão lá que você não sabe o que é, né? Então, quem procura no mato acha coisas que não sabe o que vai encontrar, né? Então, se você for na Serra do Trapoá, você vai descobrir, ou vai ouvir o que o mato tem a dizer. Então, eu acho que é isso. Quem se dispõe a procurar um curisco, assim como procurar pena de anu, assim como procurar pena de coruja nos lugares, vai encontrar muitas coisas que não são só de natureza, né? São coisas para além da natureza, as coisas de outras naturezas, né? Eu acho que é isso também. Quem anda nesses caminhos de procurar curisco transita nesses caminhos de outras naturezas. Eu acho que é isso. Outras naturezas são esse lugar do curisco. E eu guardo com muito carinho. Não sei o valor estimado, mas eu sei que sentimentalmente não tem preço. Eu sou Natália, eu sou professora, dei minha contribuição por 34 anos aqui no município de Catende, mas sou de Catende, mas sempre morei em Roçadinho, que é um distrito que fica a 5 quilômetros daqui da cidade, onde tinha uma usina, a antiga usina Roçadinho, que logo depois foi transferida para Alagoas. E nós moramos aqui, eu moro com uma filha do coração, que mora em Caruaru, estuda, trabalha em Caruaru, mas minha vida toda é aqui na cidade. Eu sempre gostei de morar aqui, apesar de ter minhas raízes, que eu não posso esquecer, nessa vila, de pouco mais de, eu acho que uns 7 mil habitantes. E foi de lá que a gente começou a construir, né, o que eu sou hoje. Sou uma professora aposentada já, mas apesar disso, a gente, mesmo aposentada, a gente não deixa de ser professora. Minha mãe era professora lá na usina Roçadinho, no distrito, hoje é distrito, pertencente ao município de Catende, e meu pai era motorista de caminhão, carregava cana, tanto para a usina Roçadinho, muitos anos, e logo que a usina fechou, ele começou a trabalhar na Brasfio, hoje é atual Brasfio, mas antes era madeira sintética, e minha mãe era quem era minha inspiração. Era e até hoje é pelo ensinamento e legado que ela deixou para mim. Eu sou filha, hoje eu posso dizer que sou filha única do meu pai e da minha mãe. Quando eu terminei, fui fazer o magistério, que na época se chamava pedagógico, foi na escola de freiras, no colégio de freiras aqui da cidade. E quando eu cheguei para fazer, eu tinha 14 anos, eu fui fazer o magistério. Foi o tempo que minha mãe estava terminando o curso. No ano que eu entrei na escola, foi o ano que ela estava saindo. E, em seguida, eu terminei com muito sacrifício, arrumei um emprego nas escolas do Engenho e fui trabalhar, que era pela usina Roçadinho. E daí eu comecei a pagar minha faculdade em Palmares, na FamaSul. Quando eu terminei, as condições ainda eram muito difíceis, era muito sacrifício para minha mãe pagar essa faculdade, mas graças a Deus eu já estava conseguindo fazer isso com o meu próprio dinheiro. E daí não podia comprar o anel de formatura, como também não podia participar da solenidade. Mas aí a família se mobilizou e eu consegui participar da solenidade e não fiquei sem o anel da formatura. Minha mãe me deu esse anel de formatura e a pedrinha era verde. E eu tirei porque a do curso que eu fiz, na época era Estudos Sociais, era azul. E eu guardo com muito carinho, não sei o valor estimado, mas eu sei que sentimentalmente não tem preço. Meu pai era motorista das usinas por perto. Ele carregava cana nos engenhos. Ele é esse daqui.
ele era motorista da usina por muitos anos. Essa usina também, onde eu nasci, onde minha mãe nasceu, onde toda a minha família nasceu. E lá na usina a gente não precisava de nada, era muito independente daqui do município. Tudo tinha na usina. Tinha um barracão que lá tinha de tudo, vestia, calçado, comida, tudo era lá. Tinha até seu próprio dinheiro, que se chamava gabão. Era um dinheiro que circulava entre os funcionários de lá, da usina. E na época, o usineiro de lá, que era o irmão de Cid Sampaio, era Lael Sampaio, então eles mandavam buscar pessoas em outras usinas para poder participar do carnaval de lá. E o que acontecia? É lógico que as pessoas queriam se apresentar bem para os visitantes. E meu pai, juntamente com outros colegas, eles criaram, não era bem um bloco, mas uma roupa que fosse como um time, um bloco, que foi com essa camisa daqui, que eu guardo com muito, muito carinho também, um valor inestimável para mim. E nessa camisa eles estamparam todas as lojas e algumas curiosidades daqui, da cidade de Catende. Toda estampada essa camisa, que nenhuma dessas casas, nenhuma delas, infelizmente, se mantém de pé até hoje. E de uma por uma foi se acabando, foi falindo as pessoas. Os donos talvez tenham falecido, os filhos não deram continuidade. E meu pai, com os amigos dele, todo carnaval, essa camisa, ela tem mais de... Meu pai, se vivo fosse, tinha 91 anos. Essa camisa deve ter o quê? Uns 70 anos, mais ou menos, ou mais. Meu pai era solteiro e namorava com minha mãe. E depois deu de presente a ela essa camisa. Aqui representa até uma parte eu não digo de adolescência, mas da juventude dos meus pais. Né? Um pouco do que eles viveram e tiveram esse cuidado de passar para a gente, porque a cultura ela não se acaba enquanto tiver alguém passando, preservando de um para o outro. E foi o que ficou do meu pai. Ela tem um valor. O meu irmão, quando em vida, ele queria essa camisa e minha mãe, não, guarda aí, que é de lembrança. É um apego sentimental que a gente tem, cheio de recordação, cheio de sentimentos, cheio de muito amor, da história até da história de namoro dos meus pais. Eu não pude conhecer os meus bisavós pessoalmente, contudo, a gente acredita que a morte, na realidade, é uma passagem para um outro plano, ela não é um fim, né? O fim seria o esquecimento, né? Um apagamento. Eu me chamo Henrique Falcão, eu sou juremeiro, eu venho de uma família que cultua a tradição da Jurema há algumas gerações e também trabalho como pesquisador, sou cientista social e acabei enveredando para a pesquisa por ser juremeiro. Na realidade, o que me interessou a ser pesquisador foi que eu descobri que as pessoas que escreviam sobre Jurema, a maioria das vezes eram antropólogos. E aí, ao ter acesso a essas pesquisas, esses escritos, eu percebi o quanto escreviam algumas coisas equivocadas, né? E aí eu tive anseio de estar dentro da academia para tentar estar fazendo parte de quem escreve, sendo uma pessoa que também é de dentro. E a minha relação com a Jurema, ela vem de família. Como eu falei, eu venho de uma família que cultua a Jurema há algumas gerações, tradicionalmente, e isso foi passando de forma hereditária, desde os meus bisavós, tanto maternos quanto paternos. Mas acabo dando ênfase na Jurema da minha família materna. Eu venho de uma família que é oriunda da Mata Norte. Meu bisavô ele é natural de Nazaré da Mata, mas logo ele se mudou para Timbaúba, que também é Mata Norte, e fez sua vida toda lá, criou seus filhos lá. Então, desde novo eu também tenho esse movimento de ir para Timbaúba, sair de Recife para Timbaúba nesse fluxo, porque minha família toda é de Timbaúba. E meus bisavós eles tinham uma casa aberta de Jurema, em Timbaúba, que se chamava o Centro Manuel Levino. Foi aberto em 1931, ainda num período muito difícil, que é bem perto da Era Vargas, que a gente chama do quebra, né, de 1900 da virada de 37 para 38, que é um dos momentos mais difíceis para os terreiros e para a prática da Jurema em Pernambuco. Com o falecimento dos meus bisavós, a Jurema passou a dar, enfim, deu-se continuidade ao culto com os meus avós,
Então a Jurema dos meus bisavós passou a ser praticada pelos meus avós já em Recife. Meu avô tinha se mudado de Timbaúba para Recife. E desde então, com o falecimento dos meus avós, passou a ser mantida pelos meus pais e por mim. Então hoje eu sou a quarta geração, dando continuidade à Jurema dos meus bisavós, natural da Mata Norte. Pensando nisso tudo, o objeto que eu escolhi trazer é a toalha da mesa da Jurema dos meus bisavós, que é essa toalha aqui. Essa toalha ela foi feita à mão, ela foi bordada, tem alguns grafismos, flores, ramos, que remetem à natureza, que é a própria Jurema, né? A Jurema é uma religião que cultua a natureza. E essa toalha aqui não se tem uma data exata de quando ela foi confeccionada, mas o Centro Manuel Levino foi aberto em 1931, então tem-se uma estimativa que essa toalha é da década de 30 para a década de 40 no máximo, mas é uma relíquia, né? Uma relíquia da nossa religião, uma relíquia de encantaria mesmo. E para mim, para além de uma toalha, isto não é uma toalha, né, na realidade, isso passa a ser um portal. Quando essa toalha é posta na mesa da Jurema e a gente passa a invocar os encantados com as mãos sobre essa toalha, fazendo as liturgias que são necessárias, essa toalha passa a ser também um elemento de encantaria, né? Assim como o cachimbo deixa de ser só um cachimbo e passa a ser um elo entre o mundo de cá e os planos espirituais da Jurema, a toalha também passa a ser um portal com o mundo de cá e com o mundo dos encantados. Além do elemento litúrgico, para mim é bastante efetivo. Eu não pude conhecer os meus bisavós pessoalmente, contudo, a gente acredita que a morte, na realidade, é uma passagem para um outro plano, ela não é um fim, né? O fim seria o esquecimento, né? Um apagamento, o esquecimento dessa encantaria. Então, eu não conheci meus bisavós enquanto vivos, enquanto pessoas, mas conheci meus bisavós enquanto encantos, né? Enquanto espíritos. Então, essa toalha para mim também é um modo de conexão com os entes que pegaram nessa toalha, que encantaram essa toalha, que cantaram nessa toalha, que invocaram nessa toalha tantas reuniões, tantas madrugadas, tantas noites, tantos dias, e que acaba passando para minha mão também. Então é como se eu pudesse, através dela, sentir a mão dessas tantas outras pessoas, não só familiares, mas que compunham todo esse clã de juremeiros e juremeiras oriundos de Timbaúba. Logo quando eu cheguei aqui nessa casa, eu sonhava com ele. Passava por cima da porta, caía nos meus braços. Eu ficava doidinha, quase endoidei. Abaixei o hospital umas 3 vezes ainda. Eu nasci em Mochotó, perto de Meirim, que hoje é Arco Verde, né? Aí de lá pra cá, assim, só andando no mundo. Morei em Bonão, aqui, que eu estou morando agora, em São Gonçalo. Em São Gonçalo eu cheguei lá, eu tinha 10 anos de idade. Saí agora, quando eu vi o V, né? Foi que eu saí de lá. Aí agora eu estou com 83, 84, uma coisa assim. Aí estou morando aqui, né? 9 filhos. Morreu, Deus levou 3, aí deu os outros. Um mora na Engal, outro mora no Pará. Parece que é lá no Pará. E Celso mora aqui, mas nós. Negócio de foto aqui tem do meu filho e tem dos compadres meus, de uns conhecidos, uma sogra, que morreram, tiraram o retrato e não quiseram jogar aqui. Aí tá aí, tudinho. Essa aqui é Laelsa. Os documentos dele e do pai, é tudo guardado. Eu guardo tudinho. Aí quando eu morrer, cada casa que faça o que quiser. Essa camisa amarela? Essa camisa aqui eu tô já brigando mais ela. Tinha a calça dele também, tinha 2 camisas e uma calça. Aí tinha um cidadão pedindo aí eu fui dei. Eu só fiquei com essa. A do pai dele eu não fiquei com nenhum. A lembrança dele não se acaba não. Aí nunca sai do coração não. Aliás, nem dele, nem dos filhos, nem nenhum. De neto, a família toda. Nunca sai do coração não.
Eu já tenho até tataraneta agora. Que a minha talvez essa camisa aqui eu pego ela, abraço, beijo. Ah, mas essa aqui é a camisa do amor dele. Eu gostava muito dela. A roupa dele era assim, amarela, branca, o azul claro. Os meninos, quando os meninos dizem, mãe, define essas coisas, mãe, ficar com para que eu digo, deixa aí. Eu guardo os documentos dele tudinho, não tem nenhum. Até os que ele tirava dinheiro, as coisas dele. Resisto. E o amor dos meus filhos nunca acaba, não. Tudo é uma coisa só. Isso aqui, eu não sei se ele era filho ou se era pai, não sei o que era. Isso aqui era o dono da casa. Quando nós íamos para São Caetano, as meninas eram tudo doidas para namorar com ele. Quer não, que sou casado. Sou casada. Aí as meninas diziam, Raimundo, lá você é casada? Eu digo, não, sou. Eu tenho os meus irmãos, não tenho não, sou a senhora, tem minha mãe e tem meus irmãos. Nunca quis não namorar nem nada. Digo, rapaz, pode namorar e arrumar uma mulher para ser casada. Quis não. Morreu solteiro. Aqui vai se acabar com o tempo. Quando ele, antes dele morrer, ele fez uma carta, deixou para Celso que mora aqui. Porque meus filhos, graças a Deus, é meio que nem um pai, desses pais bem bons, sabe? Um marido bom também, mas que tem deles que é covarde, né? Não ajuda, não. O meu não, toda a vida me ajudaram. Graças a Deus. Esse orgulho eu tenho muito dos meus filhos. Nunca me deixaram passar necessidade. Todos os meus filhos, Deus quando tirou tudo da cama deles. Não por mão dos outros, não. Que é triste, é uma coisa que a gente nunca se esquece. Ele mesmo, quando ele chegou em casa, eu nunca me esqueci a morte dele, não. Tem dia que eu tô assim, pra mim eu tô vendo ele com o olho vermelho, que o tiro dele foi no ouvido. Aí esse Celso ainda andou com ele um bocado de canto, mas não teve jeito não. Que a bala estava dentro da cabeça dele. Aí não teve jeito não. Mas foi muito triste, tá, mãe? Eu sempre penso já enquanto um pedaço de território, assim. E é no sentido mais literal que a cerâmica pode evidenciar, né? O meu nome é Abiniel João Nascimento. Eu sou natural de Carpina, natural de uma comunidade rural de Carpina, que se chama Caraúba. Sou artista visual, sou bacharel em museologia pela UFPE e sou mestrando em artes visuais também pela UFPE. Então, essa jarra, que algumas pessoas chamam de jarro e etc., mas o nome é jarra, né? Como é o nome comum utilizado na Mata Norte de Pernambuco, onde a cidade de Odovim é localizada. É uma jarra que minha família utiliza há algumas gerações para acondicionar água de beber, ou água de cozinhar, né? Existe essa divisão das águas na minha família. Então a gente sempre tinha em casa, e ainda tem em casa, esses dois tipos de jarra, né? Da água de beber e da água de cozinhar. E essa é uma de água de beber. E essa jarra passou da minha avó para minha mãe, da minha mãe para minha irmã, que é mais velha do que eu, e da minha irmã passou para mim. Então, é quase que uma herança familiar. Essa jarra foi fabricada em Tracunhaém, uma cidade também da Mata Norte, que fica vizinha a Carpina. E é uma cidade onde o barro e a cerâmica é muito presente, né? E é uma jarra que, no decorrer das gerações, começou a rachar e a vazar água. E aí, em dado momento, meu pai, que é agricultor e também é pedreiro, ele cinge a jarra com uma cinta de concreto, né? E aí, para disfarçar esse concreto, ele pinta a jarra novamente com a cor de cerâmica. Então, existe uma sobreposição de cerâmica, concreto e essa tinta, esse pigmento que imita uma cerâmica, né? Então, desde 2020,
porque em 2020, no início da pandemia, eu voltei para morar em Carpina, porque morar aqui em Recife se tornou inviável, tanto financeiramente quanto psicologicamente mesmo, assim. E aí eu decido fazer esse movimento de retorno a Carpina para morar lá. E aí foi nesse momento de reorganizar minha vida também. E em 2020 eu volto muito nessa necessidade de reconectar os laços com a minha família, entendendo a minha família enquanto uma família que se estrutura de uma forma muito complexa também. É uma família indígena que está no território rural, que são agricultores e etc. E também uma família evangélica, né? E eu sou uma pessoa LGBTQIA+. Então, os atritos de ancestralidade também margeiam essa relação, né? E ela tem algumas marcas de uso. É uma das marcas, essa boca dela que está mais desgastada aqui. Essa boca, geralmente, quando a jarra não está sendo usada, ela é emborcada para não entrar água, não entrar mosquito, não entrar bicho e tal. Então essa boca aqui desgastada é muito desse uso dela de cabeça para baixo. Assim como essa quartinha aqui também é da minha família. E eu lembro de muitas vezes levar água com meu pai nessa quartinha lá no roçado. E aí, em dado momento, ela veio pra mim, eu utilizei ela, inclusive, em algumas performances e tal. E desde então, ela tá comigo. Então, olhar para essa jarra, é olhar para minha família e olhar para essa complexa relação, essa relação agridoce, né? Que estrutura isso tudo, né? Estrutura a minha sexualidade, mas também estrutura esse lugar que me violenta, né? Esse lugar que me deixa desconfortável, assim. É entender que nas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, de terreiro, enfim, existe essa complexidade, existe esse lugar de acolhimento e de ancestralidade, mas também existem esses lugares que não são necessariamente confortáveis para corpos LGBTQIA+, né, assim. Eu sei que eu sofri e estou sofrendo ainda. Mas é aquela coisa, não é como a gente quer, é como Deus quer, né? Meu nome é José Evangelista Estima, criado aqui nesse lugar. Fui nascido e criado aqui. Não aqui, numa outra fazenda Santa Isabel aqui, né? Aí meu pai comprou essa propriedadezinha aqui. Aí vinha morar aqui. Aí eu terminei de me criar aqui. Aí fui vivendo a vida, crescendo, fazendo o que meu pai fazia, né? Meu pai se foi, minha mãe se foi, e eu continuei fazendo o que ele gostava de fazer. Aí veio meu filho, nasceu, se criou, aí quando estava já de adolescente, aí ele começou a andar comigo, em pega de boi. Foi eu, ele, Carlinhos e Gabriel, e um menino do Tenoro e outro dois do São Gonçalo, uns 3 de dono do gado. Eu sei que terminamos de pegar o gado, chegou na predeira, a primeira predeira, ele montou do cavalo, aí perguntou se eu o homem tinha pago o gado, eu disse, pagou. Aí eu dei 100 conto a ele e ele foi para o sítio dos Nunes. Meu arrependimento é esse, é porque a pessoa não adivinha. Se a pessoa adivinhasse, tinha ido mais ele, né? Mas nós separamos. Ele foi por a pista, aí pro sítio dos Nunes, e nós viemos por dentro, por um major. Aí viemos, chegamos aqui em casa, meu irmão passou aqui, foi pro Jatobá, daqui a um pedacinho bom. Tirou a sela do cavalo, pegou a moto, foi pro sítio dos Nunes, ainda bebeu cana mais ele, aí disse, Carlinhos, vá para casa. Ele disse, daqui a pouco eu vou. Eu sei que meu irmão andou mais ele na moto, e ele, toda amiga que ele via, parece que estava adivinhando. Falava com ele, beijava ele. O cavalo soltou-se 2 vezes, esse cavalo melado aí, soltou-se 2 vezes, e os colegas dele, né? Pegava e amarrava de novo. Aí dizia, Carlinhos, nós vamos amarrar o cavalo na roça, botar o cavalo na roça, e vou levar você em casa de moto. Ele disse, não, se você fizer isso, nós se intriga. Parece que era uma coisa mesmo para acontecer, porque ele veio, montou no cavalo e veio para vir dormir em casa, né? Quando chegou no caminho, no meu pensamento, eu acho que ele desmontou para urinar.
Aí passou uns covardes de carro, viu ele deitado no meio da pista e o cavalo encostado. E não teve coragem de parar. Aí, nessa ocasião, já quase de manhã, veio outro carro, passou por cima dele, o cavalo já não estava mais, já tinha vindo caminhando para casa. Passou por cima dele, a perna esquerda quebrou a perna esquerda, todo pelado assim, porque se ele tivesse montado, ele não estava pelado, né? Era todo arranhado, as costelas assim, os braços e a perna quebrada. Aí passou, já de manhãzinha passou um rapaz que fazia a prova do Enem em Caruaru, no Recife. Aí tirou ele do meio da pista, do meio da pista e botou no acerto da pista. Aí falou em Cito Nunes, olha, vamos socorrer o rapaz ali, vamos socorrer o rapaz que ele está respirando ainda. Aí quando ele chegar lá, ele já tinha se apagado. Mas essa vida de vaqueiro, essa vida de vaqueiro é uma vida sofrida. E muita gente não acredita e nem dá valor. Mas é uma profissão, eu não sei se acho que vocês sabem que teve uns tempos aí atrás que queriam acabar essas pegas de boi, né? E foi, graças a Deus, foi e não acabou. Porque se acabasse, não tinha nada no Nordeste, né? Porque a diversão daqui do Nordeste é pega de boi. Ele quando começou a trabalhar, mais o primo dele, ele encomendou, nós fomos na casa do homem que faz esse couro, ele encomendou esses couros. No tempo foi 1.600, esses couro aqui, 1.600. Eu me lembro como hoje, ele vestiu lá na casa vestiu essa calça aqui. Aí quando é novo, ele fica em pé, pode botar assim que ele fica em pé, duro, sabe? Sim. Aí ele vestiu, aí abaixou de uma vez assim, aí o homem que faz disse, não faça isso não, que quebra os pontos, quebra os pontos. Aí ele disse, tá bom. Aí tirou, aí trouxemos. Aí daí pra cá, quando ele tinha o prazer maior do mundo de vestir ele para ir a uma festa de boi. Ele tinha um prazer grande. Eu sentia que ele tinha um prazer grande quando não estava no cavalo dele. Eu tinha uns velhinhos, aí quando eles faleceram, eu digo, para ele não ficar pendurado. Aí eu dei o meu era usado, né? Era velho, todo remendadozinho. Aí eu dei um amigo, sabe? Que ele não tinha, eu dei. Aí fiquei usando ele. Mas toda brincadeira que eu vou, que eu visto ele, só Deus sabe, é que eu sinto por dentro assim, né? Porque não é fácil. Que é o prazer que eu tenho é de vestir ele. Eu só não faço o que ele fazia, né? Porque ele era novo e tinha disposição. E eu já velho, com 73 anos, não vou fazer com uma pessoa nova que nem... Mas é o prazer que eu tenho de uma brincadeira. No começo, nós pegávamos gado do povo aqui em pano, assim, com jaqueta. Jaqueta de pano. Porque nós não tinha couro e nem tinha dinheiro para comprar um terno de couro desse. Aí eu sei que nós pegávamos boi dos outros aí, a ver por micharia, aí ia de graça. Isso aqui protege muito o corpo da pessoa. Você está vestido nele, vem uma ponta de pau, aí pega, aí fura só o couro e não fura a gente, né? Isso aqui também isso aqui é para proteger as pernas. Isso aqui ó, é duro, não entra nem espinho. Aí protege as pernas da gente de pancada de pau, de alastrado. Sabe o que é alastrado, né? Aquele pé de pau verde lá. É espinho. Aí isso é uma proteção. E isso aqui também, ó, é botar aqui para proteger o peito da gente assim, né? Sabe, aí se eu for olhar um pouquinho para esse barro ou para qualquer outra coisa de barro que tem aqui, eu posso pensar que em algum momento isso não foi nada, que isso era barro, areia lá, sabe? E aí passou por todo um processo para se tornar o que é. E eventualmente vai se tornar outra coisa também, né? Porque em algum momento esse filtro, ele pode deixar de ser filtro e se tornar, sei lá, caco. Eu sou Franciele, todo mundo acaba eventualmente chamando de Fran. Eu sou de Tracunhaém, no interior do estado de Pernambuco. E eu sou psicóloga. Por muito tempo eu fui professora, dei aula de inglês para crianças e adolescentes. É uma coisa que eu gosto muito ainda. Reverbera em mim ainda de alguma forma, eu acho. É isso. Hoje eu trabalho com pessoas em situação de rua que fazem uso abusivo de drogas. Um projeto do governo do estado. Eu comprei o filtro ano passado. Foi um presente de aniversário pro meu companheiro, que na época não era companheiro, era uma paquera. E ele sabia que eu era Tracunhaém, ele era meu companheiro de trabalho. E aí, enfim, ele frequentava muito minha casa, eu frequentava muito a casa dele.
E aí eu vi o filtro como uma possibilidade de presente, assim, porque eu acho que é representar quem eu sou, de onde eu vim, né, para onde eu posso voltar, assim. Né? E aí eu comprei como um presente de aniversário. Inicialmente a gente usou, né, na casa dele, mas depois a gente parou de usar, assim, ficou meio como decoração da casa quando a gente veio morar juntos. Eu gosto muito de pensar na minha ancestralidade, assim, de alguma forma, né? E aí eu mencionei que eu gosto muito de história, né? E aí pensando em história, eu não vejo como pensar o que eu sou hoje, ou o meu futuro, ou das pessoas que compartilham a vida comigo, sem pensar do lugar de onde eu vim, ou do lugar de onde essas pessoas vieram também. E aí meu pai, ele nasceu em Tracunhaém, né? Eu tenho o meu pai como uma referência, assim, na minha vida. Ele é cortador de cana, o pai dele foi cortador de cana. E aí meu irmão quebrou esse ciclo porque ele não é. E aí eu acho que é uma forma de lembrar, assim, de onde a nossa família veio, assim, sabe? Os dados que recentemente eu estava pesquisando isso, né? Tipo, de onde minha família veio. Eu não conseguia avançar muito. Eu parei realmente em Tracunhaém, assim, no engenho Trapoá, que foi onde meu pai nasceu, que é o engenho lá em Tracunhaém, né? E aí eu acho que é uma forma realmente de me lembrar, assim, porque eu moro em Recife há 3 anos, mas ainda é uma coisa estranha, assim, sabe? Não, eu me sinto em casa, né? Por conta do lugar, mas também por conta das pessoas que estão aqui comigo. Mas eu sinto que em Tracunhaém é mais do que isso, assim, sabe? É mais do que o formato da casa, sabe? Como a casa está estruturada. Recentemente eu levei uma amiga pra lá. E aí ela falou, assim, de como a casa é estruturada. Porque aqui você entra, já tem a sala, e lá você tem o terracinho, né? A estrutura é diferente, o teto é bem alto, né? Tem telha, aqui não tem telha. E aí eu sinto que é aconchego, assim, sabe? E aí recentemente eu escrevi, eu tenho tentado criar o hábito de escrever. Aí eu tava lendo sobre história. E aí eu vi a palavra banzo, que até então pra mim era sinônimo de saudade, assim. E de fato mas eu vi banzo num texto como um verbo. Tipo, essas pessoas banzam, né? As pessoas escravizadas banzam muito e morrem, né? No texto tava mais ou menos assim. E aí eu tenho Tracunhaém como esse lugar, assim, de banzo, sabe? De uma saudade, assim, que mexe demais, assim, sabe? Que é uma coisa, assim, que é de você sentir conforto, assim, sabe? Eu lembro de Tracunhaém dessa forma. Eu lembro de chegar na cidade, assim, e ver aquele formigueiro, né? Aquela panela de formiga, né? Que Tracunhaém é Taracunhaém, em Tupi, que é panela de formiga. Enfim, acho que é isso, sabe? E aí, quando eu penso em relação a voltar, né? Acho que é muito sobre saber que eu tenho esse lugar de aconchego, sabe? É um lugar que eu tenho a possibilidade de sanar esse banzo de alguma forma, né? E de voltar pra cá, porque é aqui que eu refaço e faço e recrio minha vida. Né? Mas eu sei que lá eu posso voltar, assim, sabe? E saber que eu tenho esse aconchego, né? Esse lá. E aí, olhando o filtro assim, tá, você veio de algum lugar, sabe? Você não tá aqui solta, né? Olhando, enfim, o quadro também. Eu tenho um vizinho que é meu amigo de infância, que é Tracunhaém também, sabe? E eu acho que é isso, assim, é saber que tem um lugar no mundo pra mim, sabe? Mesmo quando eu não me sinto em casa aqui. Eu acho que nesse momento inicial, assim, de paquera, de cortejo, de aproximação, você quer mostrar coisas boas, né? Sobre você, assim, né? Mais do que chegar bonita na casa dele pra paquerar, ou mais do que qualquer outra coisa nesse sentido. Eu queria mostrar raízes mesmo, sabe? Ó, isso aqui fala de mim, sabe? Mostrei um álbum a ele, que é um álbum de Lué de Luna. Disse a ele que não é dedicado a ele, mas é um álbum que diz muito sobre mim, assim como esse filtro, assim, eu imagino, sabe? A coisa da terra, do barro, né? da criação. A galera fala, teve um projeto em Olinda que as casas ficaram todas pintadinhas, novinhas. Eu entendo, mas eu gosto mais delas com a cara mais estragadinha. Pra mim parece mais natural. Eu sou Raoni, eu me considero ilustrador, eu assino ilustrador. Eu acho que eu ilustro ideias, né? E aí, dependendo da ferramenta, você ilustra em superfícies diferentes, ideias diferentes, mas eu acho que ilustrador eu gosto mais do que artista. Artista eu acho que fica muito vago. Eu desenho desde que eu me conheço por gente, de uma forma geral. Tem um projeto aqui que chama Casa Cachorro Preto, fizemos 15 anos, se não me engano, que é uma ideia de uma galeria mais colaborativa, fora de uns padrões do que já era estabelecido na época. Eu acho que as galerias até abriram mais hoje em dia para a galera mais nova, né? Mas era muito fechado para os artistas que já existiam dentro do escopo deles, e aí a gente abriu a nossa, né?
E aí nessa brincadeira a gente movimentou muita coisa aqui. E para mim eu acho que foi importante, está sendo importante ainda, porque você acaba convivendo mais com outros artistas, né? No trabalho meu sozinho, é muito eu sozinho. Então, quando você bota outras pessoas para rodar no mesmo espaço, você acaba se influenciando de mais pontos de vista. Minha formação é de aula de artes da escola, né? E aí nas aulas de arte você aprende a reutilizar as coisas. É a primeira coisa, a primeira aula é de reciclagem, né? Quando eu vim morar nessa casa, a gente fez uma reforma e aí a primeira exposição que eu fiz era escombros, que eram os restos dessa reforma. Tijolo, pintei telha, pintei pedaço de porta. E essa última exposição, que é dessas peças aqui especificamente, eu queria resgatar, porque foi uma exposição criada dentro de um projeto de resgate do que o Cachorro Preto tinha feito. E aí eu quis fazer, a minha foi a última dessa sequência, e eu quis fazer esse link com a primeira exposição da casa. E aí eu passei um tempo guardando o que eu fui achando aqui em Olinda, e do que tinha aqui da casa. Essa daqui era a do escritório. Do lado de trás você vê que, enfim, tem uns adesivos, tem umas coisas, era uma porta em uso. E em algum momento ela quebrou, eu guardei. E essa figura é a rasga-mortalha, né? Que é a coruja que passa em cima da casa e é um prenúncio de morte de alguém da família. Né? É uma lenda urbana. Na minha rua tinha. E aí eu tinha vários objetozinhos. Tem uma mulher com asas, com uma medalhinha, coisinhas que para mim faziam parte desse personagem. Eu fui, dentro da ideia, foi entrando esses objetozinhos. Aí tem uma bala que eu achei, um cartucho de bala que eu achei na rua, aqui na esquina, assim. Aí tinha guardado há uns anos atrás. Como ela representa a morte, aí lembrei da bala, né? Não tinha nem pensado, eu só botar no olho dela uma balinha, tem uma lente. A coruja vê bem, aí tinha uma lente de câmera, aí eu disse, porra, a lente da câmera. Tem coisa que eu fico com pena de mexer. Tem coisa que eu fico achando que eu vou estragar. Tem coisa que o rascunho é mais bonito do que o que ficou no final. Mas tem objeto que ele sozinho, eu acho que ele já tem um peso. O ferrugem, né? O que tem coisa que só o tempo vai fazer nessa esculturazinha, né? Que é uma coisa que se você fosse fazer, você não fazia daquele jeito, né? Você não consegue esse grau de perfeição, fica parecendo que foi feito à mão, né? O desgaste do estragado mesmo, do aleatório, eu acho que ele constrói umas coisinhas que às vezes é isso, dá pena de você mexer até. Eu gosto muito do gasto, né? Do estragado. Eu acho que a galera fala, teve um projeto em Olinda que as casas ficaram todas pintadinhas, novinhas. Eu entendo, mas eu gosto mais delas com a cara mais estragadinha. Pra mim parece mais natural. Sabe? A planta subindo, o negócio, eu acho. Isso eu tenho uma atração por casa em ruína. Crânio de bicho, assim, eu piro. Porque eu acho que você aprende a desenhar assim, né? Vendo as coisas. Então, eu vou guardando. Isso aí agora pro Arte PE é uma chapa de ferro, daquelas de botar recado. E aí eu tinha posto uns desenhos meus e tal, e acabou virando uma colagem dentro do painel. Aí eu fiquei depois com isso na cabeça, que o quadro ele podia ter, né, umas coisas que você mudasse de lugar, né? Eu fiz um coraçãozinho, botei aqui nesse imã que eu tinha. E aí, enfim, você vai ressignificando o próprio quadro. Esse aqui eu achei um arquivo de alguém não usado, né? Arquivinho antigo, antes da tecnologia. E aí a minha ideia foi, em cada letra, fazer um desenho. Então o J era Jonas, a baleia, né? E aí só fiz esse. E aí tem isso também, o lixo às vezes ele espera o tempo dele, né? Você quer ter a ideia, mas você tem que esperar ela se concretizar, porque o lixo ele só existe um. Não dá pra você comprar outro igual. E eu gosto mesmo. Eu gosto de ajeitar minhas coisas, eu acho bonito, eu acho legal, me sinto bem, me sinto confortável. E aí sempre que eu achar alguma coisa interessante,
uma semente. Eu fui pro Vale do Catimbau e eu trouxe uma semente. Em todo lugar que eu vou, eu digo, eu vou levar para decorar minha mesa. É uma semente, é um galho. Eu nasci e cresci aqui, né? Fui criada com os meus avós. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu fui embora para São Paulo, casei. Tive 4 filhos, daí eu me separei e voltei para morar com a minha mãe. A minha mãe não quis mais morar comigo, ficou 1 ano comigo, foi embora morar com meu irmão. Eu fiquei sozinha. Essa casa aqui era dos meus avós. Essa casa tem por volta de 80 anos, né? Já. E aí eu moro sozinha aqui, mas eu gosto muito daqui, eu gosto da terra, gosto de plantar. Tenho roça, tenho abóbora, tenho uma série de coisas. Tudo eu tiro da terra. A maioria do meu alimento eu tiro da terra, que eu planto com minhas próprias mãos. Aí aqui também eu quero plantar palma. Agora quando terminar a roça, eu quero tirar a roça e ajeitar aqui para plantar palma, né? Aqui era onde meu avô trazia o gado à noite, né? À tardezinha para dormir aqui. Era um curral, né? Cercado de arame. E a gente aqui cortava palma à tarde pro gado, paquerava, né? Cortava as palmas. Quando meu avô dividiu a herança para os filhos dele, tem um tio meu que herdou essa terra aqui do lado. E aí ele vendeu, porque ele não morava aqui, ele morava em Garanhuns, né? Meu tio já é falecido. Ele vendeu para esse vizinho aqui. E na ocasião, essa medida da terra, ela passou aqui nessa ponta da construção, né? E aí o vizinho não cedeu nessa parte, então a gente ficou com esse pedaço para lá, né? Quer dizer, a cerca passou aqui exatamente na ponta da cocheira, então quer dizer que só tem um pedaço dela, mas tá aí, né? E aí eu uso para criar galinha, porque eu vim para cá e não tenho gado, né? E eu penso em não reformar ela, eu penso em arrumar ela, né? Mas aí eu vou arrumar assim mesmo, né? Um pedaço para lá e arrumar um pedaço para cá. Então assim, tudo isso, eu entro ali, me traz lembrança da minha infância, de brincar com um caco de vidro, a gente brincava com um pedaço de louça. Me traz todas essas lembranças quando eu vou para lá, quando eu venho para cá. Lembrança de quando a gente cortava palma, cortava os dedos. E aí tinha que ir para o hospital, não tinha hospital, levava num cara que tinha uma farmácia lá. Começando por aqui, né? Tem a balança, que essa balança, quando eu cheguei, ela estava meio jogada, né? Mas aí eu descobri que ela funcionava. Eu disse, a balança está funcionando, ela está bem acabadona, mas aí eu fiz um teste e ela funcionou normal. Tudo nela, eu acho, né? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, como foi feito um negócio desse, né? Todo mundo que vai, as pessoas mais antigas que vêm aqui que vai pesar sempre falam, isso daqui tem que vir mais pra cá, tem um parafusinho que ele funciona até hoje, né? Tá escrito 2 quilos, mas é 20, que é o que põe ali, né? São originais, esse é 10, que aparece 1, mas é 10. Esse é 5. Esse é 2 quilos. E esse é 50. Ele tem esse aqui que é para completar, entendeu? Essa bolinha de ferro. O banco, o meu avô acho que trouxe da casa do pai dele quando veio morar aqui, né? E eu às vezes tenho vontade de levar ele para a sala, mas eu acho que eu vou deixar ele aí mesmo. O fogão também, o fogão é desde a época da minha avó. Muito antigo esse fogão. Aqui era só uma cozinha de lenha, né? Uhum. Aí depois meu pai, quando veio morar aqui com a minha mãe, já não era mais meu avô, aí meu pai derrubou a parede que tinha aqui e fez uma cozinha só. Aí o fogão de lenha ficou aqui. Eu penso em arrumar só para ele não fazer tanta fumaça, né? Mas não quero mexer em nada. Aqui existia uma mesa de jogo, uma mesa lá para o povo fazer gosto de tomar uma, e um melé, um 31, um bode, e tinha o bozó para a parede. Olha, eu nasci e me criei aqui. Para minha situação, eu fui para São Paulo passar um passeio lá, passei 6 meses. E esses 6 meses eu achei tão ruim lá, a serviço de São Paulo. Aqui eu vendia açúcar,
arroz, sabão, sardinha, moleque, bacalhau, vendia charque. Os vizinhos matavam bode, porco, boi. Chegava aqui, empresta seu balanço, aí pesa. Nessa balança aqui eles pesavam 1 quilo, 2, 3, saia assim, sabe? E outra, tinha uma balança grande ali, uma grande, tinha antigamente tinha, chamava balança romana, e hoje agora já não tem mais essa balança, é a filizola. Ela bota o carro completo lá e dá desconto e faz tudo, sabe? E esse daqui não tinha. Se botasse 5 quilos, ela diz, olha, tem tanto sim. Quem entende? Porque essa daqui, ela pesa esse peso que está aí nela é 2 quilos. Aqui. E na outra balança, lá embaixo, na pequenininha, é 20 quilos ele. E dá, ele modifica. Tem 2 quilos, 1 quilo e 20 quilos. E hoje é diferente, é tudo na bosta, né? A tecnologia mudou, não tem mais balança. Ela vem completinha, ela vem malaria assim, aí. Tudo malaria assim, tudo de bacalhau, salgadinho. A carne do bacalhau pesa 2 quilos, pesa 3, pesa 1, pesa meio, vinha completo. Ela vinha de lá do exterior, chama Noruega. Ela vinha de Noruega, no navio, chegava no Recife. O carga, ele descarregava, botava nos carros, vinha para aqui, os armazéns acolhiam aqui e vendia a nós aqui. Uma barriga dessa, ela barca, ela veio marcada, é porque acabou. Mas tinha era carimbada, ela se dizia. Noruega tipo 1 ou 2, conforme fosse o. E vinha marcado 20 quilos o valor dela. Então quem comprasse 2 quilos, eles tiravam dela, mas ela completa era 20 quilos. Ele tem uma camisa, ele tem um foco assim, que nem um homem. Aí a pessoa amarra aqui, daí que vai tocar fogo aqui. Quando destroça aqui, que toca fogo, pega fogo, sabe? Aí quando pega fogo, ela fica bem miudinha. Quando ela fica bem miudinha, aí bota essas coisas e bota isso de novo. Ô, vô, se colocar gás aqui ainda funciona, né? Ainda funciona. Né? Aqui tá sem caminho. Sei que a moça tá vendo aí onde é. Deixa eu colocar. Isso. Isso aqui não vou usar, não vou jogar no mato nem nada. Mas o senhor não tinha me dado a barriga? Da última vez que eu vim aqui, você me deu a barriga. Eu dei a barriga? Foi. E a balança. Só que aí eu vou guardar, né? Tá pensando ainda. A barriga você leva. A balança não, né? Deixa aqui a balança. É. Tá bom, então. Porque tem os outros. Ainda tem mais nudo que você, que é mais pedante que você. Mas eu não peço nada, pô. Mas você não me pediu nada? Só a barriga, né? A barriga que você me deu, né? Olha, você não sabe por que é? Porque como tem você que é nova, tem outros mais novo ainda, ainda quer mais saber ainda. Ainda quer mais ver ainda. Eu falo pra eles e mostro o seu vídeo falando. Vai se perder não. This started out as human garbage, ugly, and nature made it something beautiful. I love that. So I am a citizen of both the United States and Sweden. I was trained in nutrition for developing countries and worked in several countries, mostly in Sweden, with the government, with their support to nutrition to developing countries, including breastfeeding. And that's how I met a beautiful Brazilian woman in breastfeeding meetings. And we got married, and she moved to Sweden. And then we lived in the US and Sweden and
South Korea, where I was professor of nutrition, and then I retired and we moved to her hometown of Olinda in 2015. In 2012, I was at a beach over here, and I had heard that people were collecting pieces of glass, which sounds like a very strange thing to do. Who wants pieces of broken glass? And I looked on the beach over there and I saw some glass that looked interesting. Not like ordinary broken glass, but a little different like this. And I got interested and started collecting it. And at that time we were living in Korea. So I began collecting in Korea and other countries. And then when I moved back to Brazil, I started taking the bus along the coast all the way up to the northern border of Pernambuco. But I didn't find sea glass, except here in Olinda. I found in a few places and began collecting it. And when we moved here from Korea, I brought 200 kilograms of it with me. Now when I take a walk on the beach early in the morning, these sea glass you see here, can they see it? This all came from beaches in Olinda in the last few weeks. When I find it, I put it in my pocket. So this glass starts off like regular broken glass, but we humans, we throw our garbage into the sea, and the sea destroys it, except for glass. The sea does not destroy glass, it turns the glass into an artwork. So you can actually find glass that looks like this. I haven't found such nice glass like this in Olinda. I found this in Korea. But this glass is so nice, it looks like a jewel. You can make jewelry from it, like a pendant, for example. I make a few things from it. Denise uses some of it in her artwork. But otherwise, I haven't found many ways to use it. I mostly just collect it for its beauty. And so you can find that along the beaches, along with stones and shells. But you can't find this very easily. If you walk out to the beach right now, the four of you, you won't find any sea glass. You have to know the right place, the right time. You have to know what it looks like. Much of the glass looks like stones. Of course, it's the emotional value you're interested in, which, if you like beauty, how can you not feel for something like this? It's beautiful. The history of something like this is also fascinating. How often do you come across something just in Olinda that came from the Caribbean pirates that you see the movies? But the Pirates of the Caribbean, they were here. That's how we know. This type of glass, I call it jewelry. And then I divide it into colors. It's difficult. You can see some of these colors are quite similar. So I have many different colors that I divide them into, and many different qualities. And here we have white. Here we have light green. And we have darker green. Here we have brown. White again, white tops. This is like another blue color. Regular green. Light blue. Light green. This is halfway in between light green or light blue and white. I call it tinge. And here we have, this is a lot of it, different odd colors of green. Some of it's even black glass. You can see some of them looks black. Well, Denise, my wife, you can see that some of these containers actually say Denise on them. That's because this is glass that has one side that's broken. So this, for example, is a beautiful jewelry quality sea glass, but the bottom was broken. So she glues the broken side on something so you can't see the broken part. And this is what she does with needle felting. And she uses natural things like shells and sea glass that I provide for her. And we both have worked with breastfeeding, so we collect these breastfeeding sculptures from around the world. Olha, enquanto viver, para mim é tudo, porque deram o nome a Catende, deram o nome aos filhos de Catende.
tudo que tem aqui em casa eu acho importante. Primeiro que eu gosto de pintura. Segundo, eu gosto de qualquer coisa que pertencer à usina Catende, que foi quem deu o nome a Catende e a Pernambuco, que por isso ela mantém o nome hoje, que chegou a ser a maior usina da América Latina. Para mim é um orgulho de ser catendense. Eu sou filho de Catende, nasci no distrito de Catende, que também foi usina aqui a 2 quilômetros fora da cidade. Aprendi a arte de predeiro, depois passei a ser empreiteiro, construtor. Trabalhei na usina Catende uma safra só e graças a Deus venci na vida porque filho de uma camponesa. E aprendi a arte de empreiteiro, de predeiro e construtor. Para mim é uma grande honra. Essa máquina aqui era quem fazia folha de pagamento dos trabalhadores. Depois ele compraram outra máquina que tem ali embaixo. E então essa máquina era quem fazia folha de pagamento dos trabalhadores. Tive muita sorte de pegar ela, porque eles destruíram quase tudo da usina Catende, entendeu? E você veja uma coisa, todas as usinas hoje que faliram, as muralhas estão em pé, mas Catende até as muralhas derrubaram. Só sendo castigo, entendeu? Então é de admirar, é de admirar. Se os mortos verem e escutarem, Dr. João e seu tenente da Costa Azevedo estão arrasados. Porque eles trabalharam muito para contribuição da usina Catende, da Noma Catende, da Noma ao Brasil e principalmente a Pernambuco. E chegou no que chegou. A usina Catende, Dr. João era muito vaidoso. Eu tive o prazer de conhecer ele só uma vez, num desfile. E tudo que Dr. João queria era bem feito. Ele formou-se na Inglaterra e trouxe à prefeitura cópia de lá, que é uma das mais bonitas de Pernambuco, que eu considero. Uma policlínica muito moderna. O cinema que só perto do Recife. O cinema de Catende é lindo, só falta restauração e prefeito que não teve até agora. E deu nome a Catende. Construiu uma destilaria que fabricava, foi a primeira destilaria que fabricava álcool hospitalar da América Latina. Fornecia para o Brasil e para os países vizinhos. Então o homem desse tinha uma visão extraordinária, mas os irmãos e as irmãs não ajudavam. Aí foi que levou ele a vender a usina. Com a estrada de ferro que compraram, pagaram a usina. Será que a usina tinha patrimônio? Muito patrimônio. Isso aqui era uma peça que eles usavam para raspar o reboco fofo e na entre safra para pintar o prédio. Aí eles usavam isso aqui como espalta, fabricada lá. Tu vê a chave diferente, que modelo, que também fabricada lá. E tem mais, mas muito pequena, está lá para trás. Isso aqui é um interruptor. Isso daqui se chama gaminho. Eu acho que das coisas que eu tenho aqui, a mais valiosa é essa, que era uma ferramenta que os torneiros usavam e ia descendo. Quando ela tinha defeito a peça, eles corrigiam, porque ela rodando, o torno rodando, ela fazia... Aí eles corrigiam, até não bater mais. Foi feito por Armando, que era um torneiro da usina Catende, que o irmão era gerente, chegou a ser gerente da usina Catende. Isso aqui era uma roda de máquina que puxava os vagão com cana para a usina. Ali eram os pratos da casa grande dos empregados. Consegui 2 ainda. Entendeu, né? Que os dos barão era de louça, né? Quando começaram a derrubar o chalé para levar a madeira, eu peguei um trabalhador de 50 contra ele, eu disse, tira aquelas 2 rodas ali. Na caída quebrou-se uma eu dei um menino. E essa outra eu trouxe para quê? Que eles levaram tudo que tinha. Até o terraço que era inglês, eles estouraram na maquita e levaram. Escorre na veia. Eu não sei com quem eu puxei. Quando meu filho chega aqui, diz, pai, eu não quero nem ver isso. O outro de Belém de Maria, não quero nem ver isso. Gosta de inox, coisa moderna. Entendeu? Se Catende era para ter uma casa da cultura, mas os prefeitos que passaram foram irresponsáveis. Quem a gente esperava ter fundado a Casa da Cultura, não fundou. Que foi o Dr. Josibi e Milton Lins. Eu devo doar em algum canto que tenha, que está faltando alguma coisa dessa. Essa camaradinha aqui vai mais eu que dá para eu
Nesse tempo eu tinha um gadinho, né? Digo, dá para tirar farelo dos sacos de farelo. E já está com uns 20 e poucos anos. Eu nasci e me criei aqui. Quer dizer, aqui mesmo não. Ali embaixo. Essa casinha aqui já foi o que fiz depois de 93 eu fiz esse ranchinho aqui. Mas que eu nasci e me criei ali. Estou com 86 anos e uns dias, mas nasci e me criei aqui. Quer dizer, passei 29 anos ali em Riachão de Serra Verde. Tomando conta de uma fazenda do patrão. Aí foi tempo que ele morreu. Aí eu digo para eu ficar em lugar no meio de herdeiro. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Eu digo, a ordem era minha e a do patrão. O patrão acabou. Para depois ficar com ordem de 7, aí com 7 herdeiros, camarada, aí fica com a cabeça doida, porque um diz uma coisa, outro diz outra, né? Aí eu digo, não vai dar para mim não, vou embora para o meu canto mesmo. Aí vim embora para aqui. Foi tempo que eu me casei com essa menina aí já está vai fazer, agora em outubro, 33 anos. Mas que eu tinha me casado com a primeira, eu passei só 14 anos mais velha. Aí não deu certo, né? Se separemos, eu me ajuntei com outra, passemos quase 18 anos, Deus tirou ela, né? Assim de um dia para outro, assim de uma horinha. Isso aqui eu estava tirando capim. Estava tirando capim ali junto da casa de uma sobrinha minha, né? Aí achei essa coisinha lá dentro do capim, toda suja, né? Aí eu digo, oxê, e essa camaradinha aqui vai mais eu? Essa camaradinha aqui vai mais eu, que dá para eu... Nesse tempo eu tinha um gadinho, né? Digo, dá para tirar farelo dos sacos de farelo. E já está que eu achei ela, está com uns 20 e poucos anos. Eu achei ela. Já era pequenininho. E agora era antigo, seco. Aí eu digo, não sei mais nada. Aí tu já está aqui desse jeito. Ninguém nunca disse de que carro é isso aqui. Porque eu não sei onde ficou esse negócio aqui, que ficou naquele canto. Ela agora, eu acabei com o gado, ela só fica aqui na coisa para a criança tirar milho para as galinhas. Tirar ali um milhozinho no saco, né? E leva para as galinhas, porque eu não vou usar para outra coisa. Que é uma coisa que não cria ferrugem, não pega ferro. Não pega ferrugem de jeito nenhum. Isso aqui eu acho que passa 100 anos, né? Eu crio presa, as criaçãozinhas. Eu crio presa o bicho, né? Raposa, gato, essas coisas, que devora, né? Esse ano passado eu passei 4 meses ali em Capoeira. Deixei aqui e fui para Capoeira. Levei os bichinhos, né? Deixei na casa de uma madre. E quando eu passei só 4 meses, eu vou embora para minha casa. Porque o camarada, se deixar de estar no seu cantinho para estar pagando aluguel, eu digo, não dá para mim não. Nós viemos, trouxei uma criação, eu vendi a metade da criação, mais da metade. E trouxe um pouquinho, só a sementinha. Só temos aqui quando... Foi com os 8 dias que nós estávamos aqui. O danado do gato pegou a galinha maior que tinha, pegou bem aqui, bem ali pertinho. Eu digo, filho da gota, eu prendi as galinhas. Pô, eu vi que eu digo, essa aqui veio logo na intermédia, que eu disse, vai... Eu ajeito aqui, dá para tirar o farelo dos sacos para os bichos. Que não enferrujava nem nada, né? É porque ela está meio sujinha aqui. Ela tira outra coisa para as galinhas aí. Isso aqui, se passar aqui um bombinho nela, ela fica bem arvinha. Olha, você vê que por aqui, olha. Cadê? Agora danado é que não tem o nome, né, do carro. Você me lembra que estava tirando capim, né? Tirando capim para o gado aí embora. Me lembra do canto mesmo que eu achei ela. Com esse tempo todinho, eu me lembro do dia quando nós achamos ela. Eu acho que foi uma coisa bem feitinho. Aqui. Porque o menino, o Tonho, disse, mamãe, olha o que eu achei. Ela disse, vixe, Tonho, isso aí é um corisco, meu filho, nas pedras. Eu nasci Sítio Mimoso, município de Capoeiras. Eu vim para aqui já grandona, não vim mais meus pais. E aqui eu fiquei, ajustei namoro com um menino da casa aqui, nasceu e se criou aqui. Eu
me casei, vivei com ele 31 anos, aí Deus levou ele. Hoje vai fazer 17 anos que ele se foi. E eu fiquei aqui. Aqui eu trabalho. Trabalhei muito na roça. Hoje eu estou com 70 anos. Aí eu cansei. Minhas forças não dá mais, mas assim mesmo eu ainda luto muito. Eu corto palma. Eu cuido de uns cabritinhos, dou de comer. Eu faço tudo. Faço minhas coisinhas dentro de casa. Eu lavo uma roupa. Eu faço as coisas, mas como Deus quer que eu vou lutando, mas vou chegando lá, né? Sim. Então, o dia que Deus permitir para eu estar pela aqui. Aí, e tem meus filhos, esse aí, o rapaz é um solteiro, e tem o outro que é casado, e tem a menina, mora em Garanhuns. Elas trabalham lá em Garanhuns. O Curisco, que Tonho achou, aí ele trouxe para casa. Isso aqui é do tempo do meu esposo. Eu acho que o Curisco é quando dá o relâmpago, né? E aí desce essas coisas. E desceu, foi numa braúna e ele achou. E ele nós viu e ele passou uns dias, aí ele achou ela aqui. Ela desceu dentro da braúna. Estava lá e ele trouxe. Olha lá na frente aquele pau. Grossão. É uma árvore. Que ela só atinge mais nesses pau, né? Esse aqui. Só atinge mais nesses pau. Que tem a miolo, que tem a... que acho que puxa, né? Eles e... Aí, esse aqui. Ele achou e trouxe e chegou aqui e guardou. Lá na frente, lá de Valdo do Cândido. Na beira da estrada. Até a braúna estava... Eu acho que ela ainda está... Faz tempo que eu passei, mas acho que ela ainda tem a... Que mata, que ela desceu e secou. Esse aqui nós achamos que acha que a onde eles caem, né? E depois a gente, quando passa, o povo encontra muito essas coisas. E esses curis eles acharam e trouxeram. Dá sorte, será? Não, acho que não, meu filho. Né? Se fosse eu tinha. Eu não estava aqui, eu estava já no outro canto, eu já tinha comprado uma mansão, uma coisa, que isso aqui não dá sorte. Isso aqui é bem escondidinho, onde as chuvas, as trovoadas, a gente tem medo. Faz 16 anos que Tonho faleceu, vai fazer 17 anos agora em janeiro, que vem. E ele já tinha achado, bem uns 8 anos. Não era pra gente guardar. Mas ele disse guardar, e tudo dele eu guardei. Que ele achava as coisas, tinha umas pedrinhas, tudo a gente... Mas eu não sei onde eu botei as outras. Eu não sei onde eu botei. A senhora gosta de guardar a cabeça de boi? Não? E por que tá lá? Porque o Dedê quem bota. Esse que chegou agora, cada pauzinho verde, ele bota cada pauzinho, ele deixa uma cabecinha, cada pauzinho. Isso é uma felicidade que a gente põe isso. Uma felicidade para os olhos grandes, inveja. Oh, meu filho, o pessoal olha muito para a pessoa, olha muito para a criança, olha muito para um bichinho, olha para as coisas. Tem muita gente que tem olhos grandes, muita inveja, muita ambição e tudo. Aí a gente tem cuidado. E ele foi botando aí. Quando o povo passa, já não interessa para olhar para cá. Só olha para as cabeças. Pergunta a nós, e para que tanta cabeça? Diga, a fazenda do queixo caiu. Eu entendo que isso aqui não é uma propriedade minha. Isso aqui faz parte do acervo do município, né? Isso aqui tem que estar acessível a todos, né? Passei um tempo morando no Recife, depois voltei para aqui. Hoje sou funcionário público do município, depois voltei para o Recife.
onde concluí o curso de História na Universidade Católica de Pernambuco. Retornei aqui para Catende e hoje estou como professor lá do ginásio. Eu tinha menos de 10 anos quando uma senhora muito católica e também trabalhou na casa paroquial. E um dia, após a missa, eu fui coroinha e lá pequeno, ela foi e me chamou na casa dela. Disse que tinha uma coisa para me dar. Eu não sabia o que era. Então, quando eu cheguei lá, ela me deu esse quadro, né? Apesar dele não ter assinatura do artista e não ter ano também, mas a igreja do jeito que está aqui, ela foi reformada e inaugurada em 1929, em janeiro de 1929. Tantas pessoas aqui em Catende que ela poderia ter dado esse quadro, dar um quadro para uma criança que a gente não sei nem se teria o cuidado de guardar, que poderia chegar na rua mesmo, ter jogado no lixo ou ter dado para outras pessoas. Ela me deu ainda criança, né? Então, eu acho que ela profetizou isso, eu já sabia que eu teria esse cuidado com as coisas. Então, a professora Marluce passou um trabalho para a gente pesquisar sobre a história de Catende e eu fui pesquisar. Então, aí foi meu primeiro contato com a história, né, de Catende. Então, na minha casa tinha esse jogral, que foi quando o Catende completou 50 anos de emancipação política. Então, eu fiz o trabalho por esse jogral e aqui foi praticamente o meu primeiro contato, né, com a história de Catende. Então, depois desse trabalho, tudo que eu via sobre Catende, eu comecei a guardar, a colecionar. Tudo que eu via de papel, de documentos, eu comecei a guardar. Então, depois desse tempo que eu comecei a guardar, as pessoas começaram a saber que eu estava guardando. As pessoas também me procuravam e começavam a me dar objetos, a me dar documentos, várias coisas sobre Catende. Uma das coisas que eu mais gosto é uma coisa que não é nem tão antiga, que é de 1987, é esse saco de açúcar, que foi da usina Catende, da safra de 1987, 88. Esse aqui também foi doação, mas esse aqui eu ainda lembro o nome da pessoa que me doou, não sei nem se pode falar o nome. Esse aqui, eu acho que ele é da safra de 1967. Aqui é um saco de papel. Outras coisas também que foi o jornal Correio de Catende. Foi um jornal fundado no dia 23 de junho de 1927. Então aqui está a primeira edição do jornal Correio de Catende. Aqui são objetos que foram do grupo da usina. Que o grupo da usina ele foi desativado, não sei se foi em 2012. E passou um bocado de tempo fechado. E lá foi invadido e os vândalos começaram a jogar as coisas tudo no chão, estava tudo espalhado. Então, essas coisas, eu fui um dia lá e a prefeitura, hoje funciona uma escola municipal. Aqui em Catende também teve uma cachaça muito famosa, chamada Chica Boa. Ela é citada na música de Luiz Gonzaga, aquela música Ai Que Saudade de Pernambuco, quando ele fala, né, que está com saudade de Pernambuco de tomar uma Chica Boa com limão. Aqui também teve outro aguardente chamado Chamego, que também era fabricado aqui em Catende. Já teve uma vodka, uma meiota, vinagre, conhaque também, Casa Grande, que era fabricado aqui em Catende. E aqui tem uma flâmulazinha da Chica Boa. Meu desejo é que seja fundado um museu aqui em Catende. Inclusive,
há algum tempo, eu fundei com algumas pessoas o Instituto Histórico e Geográfico Catende, mas que por falta de apoio, hoje a gente ainda não tem uma sede e que seria muito importante aqui para a cidade que todos tenham acesso a isso aqui, porque isso faz parte da história de cada um aqui de Catende, né? Foi ela que pegou eu quando eu fui nascer. Aí a mãe disse que ela já falava, esse menino todo tempo que ficar velho vai rezar no povo. E a mãe dizia que não, e a história tá aqui, ó, aí eu trabalhando pro povo. Eu nasci e me criei aqui, nunca saí para lugar nenhum, mas sempre desde os meus 14 anos que eu trabalho com o povo, rezo no povo. Eu com meus 9 anos eu já dizia à mãe, eu sei rezar. Ela falou, sabe não? Eu dizia, sei, eu vou rezar para a senhora ver. Aí rezava numa pessoa com o dente doendo, de uiado. E minha avó também toda a vida trabalhou, que ela morreu com 112 anos, mas sempre levava eu para casa dela com meus 10 anos e já ajeitava a mesa para mim trabalhar, a mesinha dela, que ela tem uma mesa na casa dela. Eu só acendo essas velas brancas aqui na mesa, que é para o anjo de guarda da pessoa, sendo a intenção do anjo de guarda ser acordado, livrado de todos os mal e rezo na pessoa. Ela era mãe de santo mesmo, média véia, desenvolvida, ela trabalhou para todo mundo. Quando eu me entendi de gente, ela já rezava no povo. Ela já trabalhava para todo mundo. Na casa dela era 2, 3 carros, todos os dias. Se ela chegasse, se ela fosse numa rua, o povo ia atrás dela. Chegou o carro, ela tinha que voltar para atender. Aí hoje ela não deixou e hoje ela mandou o pessoal para cá, para me atender. Ela me deu alguns santos, ela me deu essa daqui também. Aí eu falei, não, eu vou levar só esses aqui. É melhor a senhora caçar uma mata virgem e despachar eles nas matas. Não, a gente ficou triste com ela, porque ela é uma média muito velha. A gente já vem através dela. Aí, quando ela disse que ia, a gente ficou triste. Então, não deixe não. Mas ela simplesmente deixou. Ela disse que saiu o que ela tinha. Ela disse que ia passar por um filho. Eu acho que ela estava cansada. Ela também já... Mais de... Ela tem o quê? Ela é mãe minha. Foi ela que pegou eu quando eu fui nascer. Aí a mãe disse que ela já falava, esse menino todo tempo que ficar velho vai rezar no povo. E a mãe dizia que não. E a história tá aqui, ó. Aí eu trabalhando pro povo. Aqui é preto velho, preta véia, que a gente sempre trabalha com ela. Um preto velho, preta véia. Eu também, a minha corrente é Xangô, eu trabalho com Xangô, eu sou filho de Xangô. Mas a minha linha é Jurema, trabalho com a Jurema. E eu sou desenvolvido nas duas linhas, na Umbanda e na Quimbanda. Só que eu tô só trabalhando só com mesa branca. De esquerda eu parei. Eu já conheci filho de pastor, para poder ficar bom, veio para cá. E eles na igreja não trataram. E foi tirada a bebida aqui. Eu conheço pessoas que andam na igreja que quando adoece com uma dor de cabeça, toma remédio, não melhora, tá gritando com dor de dentro, não melhora e vem para minha porta. E eu fico até, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fulano da igreja está aqui. Também vem para cá, eu atendo e vai embora. Tem meu padrinho Cícero aqui, que eu sou devoto dele. Mãe teve 11 filhos, só criou eu. Ele só criou eu porque fez uma promessa com ele. Para todo mês, dia 20, eu vesti uma camisa preta. Aí eu sou devoto de meu padrinho Cícero. Tem Corno Damião aqui. Para mim, os meus pedidos que eu faço a Deus, primeiramente, segundo a meus santos, serve. Eu nunca fiz uma promessa com uma pessoa para não dar certo. Nunca fiz uma promessa para Deus e para meus santos para não dar certo. Sempre eu peço a Deus, primeiramente, segundo a meus santos, a meus orixás, e eu vejo o que eu peço. A gente tem que fazer o bem a todos, sem olhar quem, seja lá quem for. Chegou, tem que atender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com Deus na frente e paz na guia. Eu estou com Deus e a Virgem Maria. Meu Deus, tem misericórdia de mim. E a oração para tirar o mal é essa que eu rezo. Deus é o sol, e Deus é a luz, e Deus é a claridade, Deus é o Pai da verdade. Deus afasta todos os mal quanto existir nos filhos de fé. Que Nossa Senhora do Desterro, para as ondas do Mar Sagrado, deixa aquele filho de fé livre, salvo e curado. Assim como Jesus ficou com seu bento filial, que é consagrado.
Que com 3 botaram, com 9 nós tira. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Tira, Deus, todos os mal, todas as forças mal. Deixa esses filhos de fé curados e guardados, livrados. Em nome de Deus e da Jurema Sagrada. E tem mais oração.